assim: palavra do Senhor. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma de prender Jesus, à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, um perfume muito valioso, de nardo puro. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para memória dela. Amém. Com a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, a Deus, por esta manhã. Obrigado pelos cânticos, comunhão, a Deus, dos irmãos. Tempo especial, tempo precioso, a Deus. E agora, no momento tão oportuno, ó Deus, onde nós lemos a Tua palavra e vamos meditar nela, que o nosso coração se abra, ó Deus, a nossa mente seja esclarecida pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor, ó Deus, nos convença que a melhor vida é a vida aos Teus pés, é a vida total, ó Deus, na Tua presença, vivendo para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós Te louvamos pela Tua palavra e que ela venha falar poderosamente na minha vida, na vida da Tua igreja, na vida daqueles que estão acompanhando em casa também, ó Deus, o culto. Que a Tua graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Marcos capítulo 14, uma semana antes da Páscoa, Jesus estava a mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Jerusalém, uma cidade chamada Betânia. A Páscoa se aproximava e Jerusalém toda movimentada, porque naquela festa, naquele tempo, o número de pessoas ali multiplicava por 5. Todo cuidado com as autoridades tinham nessa festa, muitas coisas estavam acontecendo. Paralelo a isso, um plano diabólico estava sendo arquitetado para que Jesus fosse preso, fosse injustamente acusado, fosse condenado. Tudo estava ali caminhando dessa maneira. E é nesse contexto que Maria apresenta o seu culto a Deus, apresenta o seu sacrifício. Ou seja, todas as coisas acontecendo ali, fervendo ao redor dela, mas essa mulher, ela tem essa atitude de fé, atitude de adoradora. Ela está ungindo o Senhor, preparando o Mestre para a sua morte, para o seu sepultamento. Estamos falando de Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E no versículo 3, eles estão ali na casa de Simão, o leproso. E detalhe, se Jesus está ali com ele, se Jesus conheceu aquele homem, de fato ele não era mais leproso.
mas o estigma ficou, né? Conhece o Simão, aquele leproso. Nem poderia estar ali sentado à mesa. Nós sabemos que as leis da época não permitiam alguém com esse tipo de doença de estar ali no convívio social. Eles estão num jantar movido pela gratidão. O texto paralelo de João, capítulo 12, nos mostra que o recém-ressuscitado Lázaro estava lá também. E havia muita gratidão daquelas pessoas, daquela família, porque o Senhor Jesus havia feito um milagre. Eles estão ali celebrando. E o ponto máximo deste jantar, quando Maria, ela pega ali este pote feito de alabastro com um perfume preciosíssimo, outras traduções trazem esse adjetivo, um perfume preciosíssimo, caríssimo. Não se achava essa essência, nardo, ali na terra de Israel, não se achava ali em Jerusalém, não se achava ali naquele lugar. Alguns dizem que vinham lá do Himalaia, algo precioso, caríssimo, e provavelmente essa mulher, ela foi juntando grama a grama, gota a gota, porque fazendo parte da tradição, aquele perfume era para um dia muito especial na vida desta mulher, o dia do seu casamento, dia de núpcias, da noite de núpcias, e ela estava guardando, provavelmente não foi comprado de uma vez só, porque era um valor altíssimo, caríssimo. E o ponto máximo daquele momento de jantar, movido pela gratidão, é quando ela não derrama algumas gotas, uma pequena porção, mas ela quebra ali aquele frasco, mais ou menos, alguns dizem 400 a 500 ml ali, aquele frasco, um valor altíssimo, um gesto que demonstra a profunda consideração por aquele convidado ilustre, nos mostra uma profunda devoção pelo Mestre. E a pergunta é: quem dentre os discípulos teria essa iniciativa? Meus irmãos, Jesus já havia falado que em breve ele seria entregue na mão das autoridades, dos pecadores, ele ia sofrer, ele iria passar pelo martírio, iria ressuscitar, mas talvez no pensamento e no coração daqueles que estavam mais próximos de Jesus, eles não alcançavam, não entendiam toda a profundidade daquele momento. Mas Maria entendeu. Maria entendeu, e não apenas entendeu, ela agiu, ela antecipadamente. Ela pensou naquele momento tão delicado na vida de Jesus, onde Jesus está ali numa contagem regressiva para entregar a sua vida. O exemplo dessa mulher, meus irmãos e irmãs, marcou a história, marcou a sua época. E falando um pouquinho mais dessa mulher de valor, dessa mulher que entendeu com profundidade este momento da vida de Jesus. 3 momentos ela aparece nos evangelhos aos pés de Jesus. Em Lucas 10, 39, Maria está aos pés de Jesus aprendendo. Enquanto Marta está lá, correria de casa, Maria está aos pés ouvindo as palavras do Senhor. Abrindo um parênteses aqui, esses dias eu vi um post aí, um coach famoso aí do nosso país, fizeram uma pergunta para ele: se você vivesse no tempo de Jesus, você pudesse ver Jesus, você ouviria o que ele dizia, você ensinar alguma coisa para ele, já que você ensina a todo mundo, né? E aquele homem ele falou que ia dar uns conselhos, uns bons conselhos para Jesus, né? Internet, né? A ignorância não tem limites na internet, né? Eu, você ou alguém dá algum conselho para Cristo. Maria, ela nos ensina que aos pés de Jesus, ela tinha muito o que aprender, e de fato aprendeu. Em João 11, ela está chorando aos pés de Jesus, porque o seu irmão havia morrido. Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ela está
aos pés de Jesus, tanto aprendendo quanto chorando. E em João 12, de 1 a 3, o texto paralelo aqui ao texto de Marcos, ela está agradecendo ao Mestre. Ela tem muito que agradecer. O coração dela está movido pela graça de Deus, pelo favor divino. Mas, entretanto, versículo 4, toda aquela cena causa indignação entre os discípulos, entre os que estavam ali, e eles olham para aquilo, ao invés de louvarem, glorificarem a Deus, ou pelo menos ficar quieto, né? Ficar na deles, eles demonstram, né, essa indignação. Que desperdício, onde já se viu? Entenda, a atitude de adoração dessa mulher levou as pessoas a repreendê-la. Mas algo também parecido com Jesus aconteceu com isso. Nos capítulos anteriores, aqui no capítulo 3, Jesus, a sua família diz que ele está fora de si. Em outras traduções, Jesus está louco. Ele não para, não come, não fica mais com a família. E aí, na sequência, os líderes religiosos dizem: olha, ele na verdade ele está possuído por Belzebu. Jesus está endemoniado. Entre outras coisas que Jesus ouviu. O que está acontecendo com ela? O nosso Senhor, como o nosso sumo sacerdote, alguém que sabe compadecer das nossas necessidades, ele também passou por isso. E mais precisamente em João capítulo 12, versículo 5, João nos diz que quem puxa o coro da indignação é Judas. Nada mais, nada menos que Judas. Olha para aquilo e diz: olha, esse valor devia ser dado aos pobres, né? Devia ser dado aos menos favorecidos. Deviam ser dado àqueles que precisam de dinheiro. Judas critica essa mulher porque ela está desperdiçando na visão dele. Ela está desperdiçando dinheiro, mas o próprio Judas, ele está desperdiçando a sua vida. Enquanto aquele discurso furado estava rolando, estava acontecendo ali uma trama diabólica contra o Mestre. Ou seja, trocando em miúdos, Judas não tinha nenhuma moral, nenhuma autoridade para falar nada. E, meus irmãos, 300 denários, o que é isso? Que valor é esse ou qualquer outro valor que alguém pode usar, pode gastar, pode investir para ungir a Cristo na sua morte? Estamos falando aí de mais ou menos 1 ano de trabalho. 1 ano que foi quebrado e ungido o Senhor. E se você tem um perfume lá na sua casa, você não vem para a igreja e derrama ele inteiro e vai, né? Eu sou suspeito para falar de perfume, né? Aquelas gotículas ali, e quando acaba, né, dá uma dor no coração. Pô, esse perfume tão bom, tão valioso para mim, tão gostoso. Mas nós estamos diante de um ato de fé. Alguém que poderia ter feito, né, como você fez provavelmente antes de vir para o culto, algumas borrifadas, e tá muito bom. Ela quebra aquele vaso, aquele jarro, para que não tivesse mais volta, para que todas as suas economias, tudo aquilo que ela tinha de mais importante, fosse colocado diante do Mestre. Diante da repreensão, primeira parte desse texto, nós vemos que Jesus, a partir do versículo 6, ele se pronuncia. E, meus irmãos, o mais importante do texto não é o que aquela galera está falando, né? Porque a gente é assim, né? Como a gente dá importância, às vezes até exageradamente, para aquilo que os outros vão pensar e vão dizer. Mas nesse texto, Jesus se pronuncia. O que Jesus fala? Jesus sai em defesa dela. Deixe essa mulher em paz. Ela fez tudo o que pôde. Seu gesto é louvável. Ela não merece repreensão, pelo contrário, o seu gesto será lembrado.
Não vem com essa conversa de que os pobres, na verdade, os pobres estarão sempre com vocês. Esse é o momento que poucos vão entender a profundidade, o que o mestre estava sentindo, aquele momento que a agonia já começa a tomar conta do coração de Jesus, uma semana para a sua crucificação, a sua morte. Jesus sai em defesa dela. E no versículo 9, meus irmãos, mais uma vez, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpre, porque Jesus diz que onde o evangelho fosse pregado, o exemplo dessa mulher seria lembrado. Nós estaríamos meditando no que ela fez. Mais uma vez isso está acontecendo. Mais uma vez nós estamos lembrando de alguém com muita humildade, em meio à repreensão, em meio a um quadro caótico que estava acontecendo ali à sua volta, ela tem tempo de dedicar a sua adoração exclusiva para Deus. Preste atenção nesse momento dos evangelhos. Uma cena complexa está sendo pintada como se fosse um quadro. Um quadro com cores muito fortes, mas também com cores escuras, cinzas. Um conluio das autoridades, desde Marcos capítulo 3. Fariseus e saduceus, fariseus e herodianos, eles estão unidos para prender Jesus e para matar Jesus. Nesse quadro, daqui a pouco, Jesus será preso, será traído. Também temos a Pedro ali negando o Senhor. Temos também Simão Cirineu carregando a cruz de Jesus. Enquanto uns estão arrependidos, outros estão zombando do Senhor. Ainda no capítulo 14, nós vemos a ceia do Senhor, onde Jesus, ele parte o seu corpo, ele derrama o seu sangue, mostrando o sacrifício ali que ele faria na cruz. Um quadro muito complexo. E uma pincelada desse quadro, está ali Maria, ungindo o Senhor, sendo repreendida, o mundo caindo ao seu redor. Mas essa mulher, ela derramando a sua adoração. Um gesto que marcou a época. Um gesto que é lembrado por toda a história da igreja. Louvado seja Deus por esta passagem. Meus irmãos, rapidamente eu gostaria, com base neste exemplo de fé, trazer algumas lições, algumas aplicações deste texto, desta verdadeira adoradora. E, em primeiro lugar, esse texto ele nos ensina que o gesto de Maria foi apenas um reflexo do amor de Cristo por ela. Nós podemos cair no erro de estarmos aqui, olhando para esse gesto, exaltando a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, de uma maneira exagerada, passando dos limites ali. Jesus sai em defesa dela, com certeza, mas existe uma profunda consideração para aquele convidado, para aquele que havia ressuscitado o seu irmão, para aquele que havia feito sinais, pregado a graça de Deus. Nós temos uma profunda reverência pela obra de Cristo aqui. E se ela derrama ali todas as suas economias, o seu bem mais precioso, é porque ela reconhece quem ela estava ungindo. Ela tem total conhecimento da obra de Cristo. Ela não deposita algumas gotas que seriam suficientes. E ela nos ensina que não existe desperdício para aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Não existe desperdício de vida, não existe desperdício de dinheiro, não existe desperdício de tempo. E preste atenção nisso, reflita comigo, é provável que
essa mulher, ela entendeu mais do que todos, mais até do que os discípulos, sobre este momento na vida de Cristo. Por quê? Porque ela estava aos pés de Jesus, chorando, aprendendo, agradecendo. Enquanto talvez aquela mensagem da morte e da ressurreição de Jesus ainda causava confusão na cabeça dos discípulos, para ela não. Ela se antecipa, o texto nos diz. Ela está um passo à frente daqueles homens. E ela entende aquele momento tão delicado e com muita singeleza de coração. Ela compartilha da paixão de Cristo, meus irmãos. É muito profundo e todas as vezes que eu passo por esse texto eu fico imaginando, Senhor, o que o Senhor deseja que eu entenda? Porque muitas vezes estamos diante da palavra, estamos diante do ensino, estamos diante do texto, mas o nosso coração está muito longe dessa verdade. O coração de Maria, lá de Betânia, estava pleno na presença do Senhor e ela derrama toda a sua vida, toda a sua adoração aos pés do Senhor. Ela compartilha da paixão de Cristo. Mas esse texto também nos ensina, além do reflexo do amor de Cristo por ela, esse texto nos ensina, meus irmãos, que a história é marcada por aqueles que não se economizam no reino de Deus. A história é marcada por aqueles que vão além, aqueles que muitas vezes entregam tudo, entregam a sua vida pela causa do Evangelho. A história é marcada por esses que, não apenas movidos pela sua generosidade, pela sua bondade, mas que entendem do que está sendo tratado, com profundidade do reino de Deus, com profundidade do sacrifício de Cristo. Eles não se economizam na obra de Deus, não se economizam na obra missionária. Tem uma história muito conhecida pelos missionários, né? Que diz que o porquinho e a galinha, eles decidiram contribuir com a obra missionária. O porquinho e a galinha ficaram tão impactados com o testemunho dos missionários, e aí a galinha propôs: olha, porquinho, vamos fazer um café da manhã para os missionários. Ovos com bacon, o que você acha? Aí o porquinho, né, torceu o nariz, né, falou: para você é muito fácil, né, porque você só vai se envolver com essa obra, mas eu preciso dar a minha vida. Essa curiosa ilustração é para nos ensinar isso, que alguns contribuem, né? Alguns se envolvem superficialmente, enquanto outros entregam toda a sua vida. Um caminho sem volta. Meus irmãos, nas Escrituras, no Evangelho e no Novo Testamento, alguns ofertaram liberalmente. Aquela viúva pobre, enquanto as pessoas colocavam ali no gasofilácio muito dinheiro e muitas ofertas. Jesus repara e diz: olha, essa viúva pobre deu apenas algumas moedinhas. E ela ofertou mais do que todo mundo, porque ela deu tudo o que ela tinha. Uma verdadeira adoradora. A igreja primitiva, se houve uma igreja, se houve um momento na história do cristianismo onde mais se aguardou a volta de Cristo, foi ali no início de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam para os apóstolos. Por quê? Porque Jesus já estava voltando. Eles aguardavam ansiosamente. E, meus irmãos, cada geração precisa aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Jesus é para essa geração. Eu tenho só os meus anos de vida, eu tenho só este tempo para ser testemunha da ressurreição e da graça de Deus. Lembrando também de 2 Coríntios capítulo 8, as igrejas da Macedônia que ouviram falar da perseguição lá das igrejas da Judéia e decidiram ofertar liberalmente. O texto diz que primeiro eles deram de si mesmo ao Senhor e depois
se deram a cada um dos irmãos. Eles nem conheciam, estavam uma distância gigantesca para a época. Mas eles ofertaram de todo o coração. Jovens dessa amada igreja, não economizem a sua vida, o seu tempo, o seu talento para as coisas do Senhor. Especificamente para os jovens, tem tantas decisões para tomar, tem tantas coisas para fazer, e eu gostaria de dar uma palavra de incentivo, porque por muitas vezes eu ouvi, olha, é um desperdício ficar na igreja ou não viver a liberdade nesta sociedade onde os relacionamentos sexuais são livres, onde não há freios. O Senhor nos chama para vivermos uma vida aos seus pés, uma vida para vivermos a sua vontade. E com certeza, meus amados, isso não é desperdício, pelo contrário. Jesus disse que onde fosse pregado o evangelho àquela mulher que não se economizou, que na visão de Judas e dos demais estava desperdiçando, não. Ela estava numa verdadeira adoração ao Senhor. Eu me lembro, quando eu fui casar, dia especial, 23 de maio de 2009, aconteceu esse milagre na minha vida. Não estou vendo minha esposa aí, cadê ela? Sumiu. Ah, está ali. E esse ano, 16 anos de casado, bodas de safira, Ano passado era bodas de cristal. Cristal é mais frágil, mas sobrevivemos e agora estamos aí na safira. E a gente nos preparativos, e eu fui contar para um amigo meu, falou, olha, estou preparando para ele e para a esposa dele, que na verdade, essa geração de hoje parece que não casa mais, apenas se junta. E eu fui contar para ele, falei, olha, eu vou casar. E aí eles fizeram uma cara assim, mas para quê? Por quê? E aí eu fiquei assim, meu Deus, nunca na minha vida eu achava que eu ia ter que explicar por que a gente tem que casar na igreja, esperar tudo certinho, E aí eu fui tentando, eles não são crentes, óbvio, fui tentando explicar para eles assim, porque é na mente deles algo muito distante. Não é necessário, para que isso? Se une, se não der certo, separa e a fila anda e a vida vai seguindo assim, desse jeito. E não apenas nisso, mas em tantas partes da nossa vida, hoje é até difícil para uma mente secular entender o que nós fazemos, por que fazemos, porque estão tão distantes da vontade de Deus, e até mesmo pessoas que professam a fé no Senhor estão tão distantes daquilo que a Bíblia nos coloca como normal, como natural. Por isso você jovem, por isso você também já adulto, já crente em Jesus Cristo, olha, a palavra de Deus nessa manhã nos diz que não é desperdício. Pelo contrário, é um culto agradável a Deus. Todo o nosso sacrifício, tudo aquilo que nós fazemos como resposta à graça, a maravilhosa graça de Deus. Eu e você, nós podemos oferecer o nosso melhor. Ela fez tudo o que pôde. E nessa manhã, o que nós temos feito? Como nós temos feito? E para encerrar esse momento, meus irmãos, o texto também nos ensina que nós devemos buscar agradar o Senhor. Em um tempo que muitas vozes estão nos nossos ouvidos, somos influenciados a todo instante. Faça isso, não deixe de fazer aquilo. Invista nisso, não tome esse caminho, venha por esse caminho. A todo momento uma enxurrada de informações e de influências, muitas delas diabólicas, são sopradas nos nossos ouvidos. E talvez diante do seu culto a Deus, diante da sua devoção, diante da sua escolha, você já tenha colhido alguma repreensão. Onde já se viu fazer isso? Você está louco. Desperdício.
E geralmente aqueles que nos repreendem não têm nenhuma moral para repreender e para falar nada. Parou para pensar? Aqueles que querem dar pitaco, aqueles que querem falar o que é certo, o que é errado, eles não estão preocupados com os pobres, não estão preocupados com o reino de Deus, eles estão preocupados apenas com eles mesmos, com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo. Mas, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, essa verdade que nós já sabemos, mas que às vezes é difícil de ser colocada em prática. O mais importante é o que o Senhor pensa sobre a nossa vida. Qual é a opinião dele sobre nós, sobre o nosso culto a Deus? Porque, igreja, muitas vezes o pouco que nós temos, ou nada que nós temos, é uma barreira, algo que se interpõe para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que a nossa vida seja repleta mesmo do reino e estejamos ali plenos na presença do Senhor. Muitas vezes é custoso para nós quebrar o nosso pote de alabastro, coisa raríssima, coisa caríssima, perfume muito caro. Fazemos disso um ídolo, fazemos disso, sei lá o que, algo que nós não conseguimos mensurar diante daquilo que pode ser semeado por toda a eternidade. Aquilo que nós fazemos no reino, meus irmãos, algo que pode ser colhido por toda a eternidade. Nós trabalhamos a todo instante pelas coisas deste mundo, esquentamos a nossa cabeça, pensamos, calculamos, corremos atrás, mas existem coisas que são eternas, e para aquilo que é eterno, que são 300 denários, um ano de trabalho, o que é uma vida diante daquilo que é eterno, meus irmãos, diante daquilo que não tem preço. O que tem interrompido a verdadeira adoração na sua vida, nas nossas vidas? Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final desta mensagem, e um texto interessante, aqueles discípulos, eles aprendem essa verdade, e em Atos capítulo 4, Pedro e João, eles estão diante do Sinédrio, eles estão em um momento crítico, a perseguição está começando ali na igreja, e aqueles homens respondem diante da ameaça dos líderes judaicos: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de sermos testemunhas do sacrifício de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Aqueles que fugiram, negaram, deixaram Jesus ali na mão no momento da crucificação, no momento certo, eles entregaram a vida deles, eles foram mártires. Eles também não se economizaram na causa de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor, e diante de tanto ensinamento que esse momento produz, nós temos que nos lembrar que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não se poupou, Ele não se economizou. Ele não deu uma ordem lá da eternidade e realizou esta obra vicária, esta obra de sacrifício por nós. Pelo contrário, Ele nos mostrou na prática, Ele nos mostrou que este momento foi custoso. Ele não apenas ensinou, mas Ele viveu. De acordo com o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 25, que esse texto também possa ser gravado aí no nosso coração neste momento de adoração e de celebração do sacramento. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Louvado seja o nome do Senhor.